tivemos o júri popular de o réu Ricardo Soares Martins, 65 anos, suspeito de invadir a casa da ex-companheira de 38 anos na rua Moss, no bairro Canaã, e fazer ameaças de morte e atirar contra o seu atual namorado de 31 anos, que foi baleado na cabeça e foi encaminhado na época em estado grave para o Hospital Márcio Cunha. Mas está conosco a promotora de justiça, doutora Renata, fazendo balanço desse júri. Graças a Deus a gente sai daqui com a sensação de dever cumprido, de que a justiça foi feita, de que foi dada a resposta adequada ao caso, né? Que foi dada a resposta à vítima, a resposta à sociedade de Patinga. Ele foi condenado pelas 2 tentativas de homicídio, um triplamente qualificado e o outro duplamente qualificado, tal como foi requerido pelo Ministério Público. O réu não tinha envolvimento com crimes anteriores, era uma pessoa aparentemente pacata, mas cometeu esse delito, né, e quase ceifou a vida de 2 pessoas, e as qualificadoras estavam bem claras nos autos, então o papel do Ministério Público foi sustentá-las e que fosse proferida uma decisão que correspondesse às atitudes dele. Ele tinha uma fala doce, aparentemente amigo de todos, bom pai, mas o fato é que ele praticou 2 crimes bárbaros e que poderiam ter tirado a vida de 2 pessoas. Uma mesmo não morreu por milagre, porque foi atingida na cabeça. Portanto, como a gente vive um direito penal do fato e não do autor, era a resposta justa, né, ao caso, era justamente a condenação por esses 2 crimes. No caso, para mim foi um milagre, né, foi Deus, porque ele foi atingido na cabeça e foi operado, enfim, os médicos, né, que o socorreram. E em relação à vítima Rosimeire, foi justamente o fato dela ter se escondido embaixo da cama rapidamente, ter tido esse reflexo, né? E a bala que ele desferiu ali em direção a ela, sobre o colchão, não ter passado. É estranho, né? O ser humano diz que ama e age dessa maneira. Qual a avaliação que se pode fazer desse tipo de comportamento? É lamentável, né? Como eu sustentei aqui, não é amor, é um sentimento de posse. A gente não pode confundir isso com amor. O sentimento de posse, quando ele percebeu que a teria perdido, que poderia perdê-la, ele tomou esse tipo de atitude. Então, sintetizando, ninguém é propriedade de ninguém, né? Exatamente. A mulher não pode ser um objeto, né? Como eu disse, o Ministério Público não quer vingança, não quer uma pena mais alta. Eu acho que foi bem justa, bem adequada a ação. Por exemplo, a pena dela teve uma redução maior, porque ela não foi atingida pelos disparos, ao passo que a redução em relação ao Wilson foi menor, porque ele realmente chegou a ter um perigo de vida aí. Então a pena ficou adequada, ficou justa, foram consideradas qualificadoras, foi considerada a atenuante da confissão, enfim, não teve, o Ministério Público não tem intenção de recorrer da pena. O advogado de defesa, Vinícius Rodrigues, ele é de Belo Horizonte e veio aqui, né, trabalhar na defesa. Foram quase 12 horas de julgamento, né, acho que um julgamento importante aqui para a cidade de Patinga, um crime que na época houve muita repercussão, e os jurados entenderam por acolher 2 pedidos de condenação do Ministério Público, tanto do feminicídio quanto da questão do homicídio tentado, e acolheu 2 teses defensivas, né? Os 2 crimes conexos que o Ricardo estava sendo acusado, ele foi absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo e também do crime de stalker, né? Que é o novo crime que tem no Código Penal, que é o crime da perseguição à vítima, no caso a condição de mulher. E a pena, né? A defesa já interpôs recurso e vai recorrer da dosimetria da pena, tentando rever aí uma pena dentro dos patamares mais justos. A defesa entende que a pena ficou acima do mínimo recomendado, a gente vai recorrer ao Tribunal de Justiça. Perfeito. Então, quer dizer, depois de proferida a sentença pelo meritíssimo juiz, a pena ficou em quantos anos? A pena ficou em 17 anos. Aproximadamente 17 anos foram um homicídio tentado e um feminicídio tentado. Só que a defesa entende, né, que há circunstâncias
circunstâncias da aplicação da pena que, juridicamente, a gente entende que há possibilidade de redução perante o Tribunal de Justiça e a defesa já interpôs o recurso. A gente vai apresentar as razões em Belo Horizonte no tribunal para a gente tentar adequar essa pena a um patamar mais justo. O Tribunal do Júri é o Tribunal do Povo, é onde a sociedade tem a oportunidade de julgar um semelhante, a sociedade tem a oportunidade, né? Muitas vezes a gente fala que não existe justiça, que não tem justiça, então é a oportunidade que o povo pode decidir. Só que não é um tribunal de vingança, não é um tribunal, né, de exceção, de inquisição, é um tribunal que eu falo que justiça é dar à pessoa aquilo que lhe é de direito. Então a gente acredita que a aplicação da pena foi um pouco acima dos parâmetros legais, por isso a gente vai recorrer, mas a gente respeita muito, é uma satisfação enorme estar aqui em Patinga, uma cidade que a gente gosta muito, respeita muito aqui no Vale do Aço, e a gente foi muito bem recebido, toda a banca defensiva muito bem acolhida por todos, e foi o resultado que a gente respeita a decisão dos jurados, mas a gente vai recorrer principalmente no tocante à aplicação da pena. Perfeito. Agora, na avaliação do senhor, da defesa, da equipe de defesa, qual foi o fator que influenciou para que essa pena não ficasse dentro dos parâmetros que a defesa queria? Então, a questão que a gente está alegando é a questão da confissão espontânea, né? Porque o acusado ele confessou a prática dos dois crimes, só que a aplicação da confissão espontânea tem uma atenuante no Código de Processo Penal que diz que quando o réu confessa o delito tem que ter uma redução da pena. E em relação a um dos delitos, o magistrado entendeu por não aplicar esse parâmetro de redução, então por isso que a gente vai recorrer aos tribunais superiores para a gente poder adequar essa pena a um patamar que a gente acha mais justo. Perspectiva de sucesso nessa impetração aí? Olha, eu acredito que a gente tem uma perspectiva muito boa, até na hora da leitura do magistrado ele disse que o entendimento dele era esse, mas ele também entende que, né, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília tem um entendimento diverso. Então a gente vai recorrer tanto para Belo Horizonte quanto para as cortes superiores em Brasília para tentar readequar, porque a partir do momento que o réu, que o acusado, ele confessa, ele está contribuindo também para a aplicação da justiça e para a credibilidade da justiça. Então a não aplicação dessa redução de pena tem um desestímulo para a pessoa confessar o delito. Então ele veio e confessou, então a defesa entende que ele faz jus a esse patamar de redução. A entrega da arma voluntária e o reconhecimento de que foi a arma mesma usada, isso aí pode ser um fator favorável? Sim, sem dúvida nenhuma. Até na questão das circunstâncias do crime, o próprio acusado ele se apresentou espontaneamente na polícia e ele entregou a arma do crime, tanto que ele estava sendo acusado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, mas a defesa conseguiu provar através do laudo que a arma que ele entregou foi a mesma arma que ele utilizou no crime. Então, os jurados entenderam isso e acolheram a tese da absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, justamente porque ficou provado a boa vontade dele, a espontaneidade dele de ele se apresentar voluntariamente à polícia e fazer a entrega da arma. Está preso provisoriamente já há 2 anos, né, e o magistrado entendeu que ele vai aguardar o julgamento dos recursos, ele está preso na penitenciária de Manhumirim, ele vai aguardar ainda em regime fechado.